Eu acabei de assistir Matrix Reloading, o segundo filme da franquia do Matrix, e cara, eu observei muita coisa, relembrei muita coisa. E eu queria conversar um pouquinho sobre esse filme que basicamente é um dos primeiros filmes de super-herói mesmo, onde o cara voa e usa poderes e tudo mais, com os filmes de super-herói que a gente tem hoje em dia. E como a gente pode ter bastante esperança nesse novo Matrix, que vai continuar essa franquia possivelmente, de que ele pode trazer coisas novas para esse gênero de filme de super-herói. Logo depois da vinheta a gente já conversa. What if tomorrow the war could be over? Isn't that worth fighting for? Isn't that worth dying for? Pra quem não lembra, Matrix foi uma trilogia com alguns games e ainda a animação. Foi o pacote completo ali. E a gente lembra muito que Matrix, né, o primeiro Matrix lá de 99, era perfeito. E os outros dois já não eram tão bons, alguns dizem que são muito ruins. Eu tenho que confessar uma coisa, eu não gostava do terceiro filme de Matrix, o Revolutions, né? E eu estava muito errado. Alguns anos atrás eu pesquisei mais ainda e eu entendi a história. E com isso eu acho que a gente pode abrir essa nossa discussão. Porque Matrix ele tem uma coisa que os filmes blockbuster de hoje em dia, os filmes de super-herói principalmente, não têm. Que é, ele tenta ser complexo, ele não tenta mastigar tudo, sabe? Ele tenta colocar tramas, ele tenta colocar pensamentos. Por si só, ele é um filme, é uma história, né? É uma obra de ação, mas que tem ali muita filosofia colocado. Só que, apesar de algumas dessas filosofias serem filosofias baratas, e quando eu falo baratas eu falo no sentido que a gente consegue comprar fácil, consegue compreender fácil, são boas filosofias, a gente tem que ter filosofia que a gente consiga entender, tem que ter filosofia que a gente consiga entender, mas ele também tem muita coisa que ele não se explica, ele deixa você assistir o filme, ver a obra e sabe, degustando, entendendo o que está acontecendo. Coisa que não acontece nos filmes de hoje em dia. Isso é um pouco ruim, porque você deixa a obra um pouquinho mais rasa. É legal para quem tá olhando ali, quer assistir o filme uma vez e não quer mais pensar, essa pessoa se diverte bem. Só que pra gente que gosta que ama a obra, por exemplo, você adora aqueles super-heróis, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Capitão América, você vai se debruçar sobre aquela obra mais vezes. E quando ela é muito rasa, você absorve muito rápido e depois você só vê a cena. Por isso os filmes que mais impactam a gente são esses filmes que têm mais profundidade. Um grande mestre nessa arte, na minha opinião, é o Christopher Nolan. Que ele consegue fazer uma obra que fala com todo mundo, que todo mundo consegue entender, mas ele coloca coisinhas que você consegue se debruçar sobre a obra dele e ficar pensando anos depois. E, gente, assistindo o segundo filme do Matrix, cara, Matrix Reloading, eu vi muito disso, cara, frases, diálogos, pensamentos, filosofias que são colocadas ali, que são muito legais na hora, que elas servem para algum propósito, só que depois que passa o filme você acaba esquecendo, mas quando você olha de novo você fica pensando qual é a resolução daquilo, o que são inteligências artificiais, como que elas vivem. Sabe, quando o Oráculo começa a conversar com o Neo e ele vai falando sobre como foi criada a Matrix, como as inteligências agem, como elas têm quase sentimentos, como elas se abrigam ali para não serem destruídas, sabe, todo um contexto, toda uma filosofia, um pensamento ali psicológico que você fica pensando naquilo depois. Até por isso que eles inventaram aquelas animações, o Animatrix, que são para mostrar essas coisas, esses pensamentos que não são explicados na obra principal ali, nos 3 filmes, porque não cabia, né? Não cabia no sentido de tempo, e não cabia para contar a história ali do escolhido. Mas a gente tem muita curiosidade. E outra coisa também que eu achei incrível, que assistindo Matrix Reloaded eu lembrei, é o quanto essa obra é uma adaptação excelente de anime. Sim, se tem uma obra que adaptou o estilo anime, é Matrix, cara. Cara, as cenas, eles fazem coisas absurdas. Você já começa com uma cena inacreditável, onde a Trinity, ela pula de uma janela, e o agente pula atrás dela, atirando, e os dois no ar vão trocando tiros, com vidro quebrando tudo. Cara, isso em Hollywood não existe. Não existe. Você pega filme, por exemplo, da Marvel, que tem cenas fabulosas. Nenhuma cena é tão louca assim, sabe?
tão viajada. Isso lembra anime, cara. O mangá, no caso, sabe? Aquelas cenas que param e ficam em câmera lenta. A gente tem que entender que esse efeito de câmera lenta que o Matrix popularizou, ele vem dessa situação de uma cena super rápida que a gente congela pra conseguir curtir ela. E várias outras cenas. Imagine colocarem o Neo pra enfrentar 100 inimigos, 100 agentes Smith. Cara, isso é surreal. Eu achei muito legal que Matrix, principalmente o Reload e o Revolutions, eles sacrificaram um pouquinho de realidade nos efeitos para fazerem cenas, sabe, que ninguém imaginava. Eles foram a primeira obra a tentar fazer uma luta Dragon Ball. Ali faltava muito o efeito especial, só depois no Man of Steel, o Homem de Aço, que eles conseguiram fazer algo realmente legal, mas eles tentaram fazer. No caso do Reloading, essa cena, por exemplo, que ele luta contra 100 adversários, é incrível. Tem luta de Kung Fu, luta de bastão, tem, sabe, a criatividade ele rolou solta. E eu vejo que muitas vezes eles tentaram emular coisas de anime e de mangá que o efeito especial não estava pronto. Mas eles falaram, não, nem que fique um pouco fake, a gente vai fazer porque a gente precisa dessa liberdade de tentar fazer algo incrível que a gente viu, sabe, em animações e em mangá. Lembrando que Matrix, quase todo ele, pelo menos o primeiro, ele já tinha sido desenhado em storyboard. Foi assim que eles convenceram a Warner a produzir, né? Os irmãos Wachowski, que na época eram irmãos, né? Agora são irmãs. Eles convenceram através de storyboard, então era tudo uma ideia assim de mangá mesmo. E de tudo isso que eu tô falando, o que eu acho legal é essa coisa de sair do comum, sair da fórmula Marvel, por exemplo, sabe? De fazer coisa só que funciona, sabe? De tentar coisa diferente. Eu sei que Matrix pagou um preço muito alto por tentar fazer algo diferente. E foi isso que aconteceu no terceiro. Muita gente não gosta porque não entendeu. E sim, esse pensamento não é zoeira, não é pra defender um filme ruim. É porque eu não entendi, por muitos anos eu colocava Matrix Revolution como um filme que tinha destoado dos outros dois, principalmente do primeiro, que tinha ido por uma outra linha, e não, era eu que não tinha entendido. Os diretores mesmo, eles tentaram contar uma história complexa, que não é simplesmente você assistir e vai ser do jeito que eu quero. Eles contaram uma história, sabe? E a história é a história que eles queriam contar. E eu fui pra assistir os dois Matrix, eu era muito fã. Tão fã, gente, que sabe o que eu fazia tanto no Reloading quanto no Revolutions? Eu comprava 2 ingressos. Eu comprava, tipo assim, umas 8 horas, depois às 23 horas, pra assistir 2 vezes, porque eu achava que assistir uma vez de primeira era muito pouco. Sabe? Então eu fiz isso tanto no Reloading com o Revolution. Eu comprava 2 ingressos com tempo assim para assistir um filme, dar uma meia horinha e assistir de novo outro. E eu não gostei do filme, e hoje eu entendo por quê. Eu não entendi porque eu tava querendo que ele fosse de um jeito. Eu não tava aberto para que a história fosse contada para mim. Tem muita coisa, gente, que eles censuraram no Matrix que os executivos acharam que era demais. Como, por exemplo, aquela coisa, famosa questão do tipo, eles cultivam os humanos para ter energia. Não era essa a ideia. Eles não precisavam disso. Só que eles falavam que eles criavam a Matrix para entender os sentimentos humanos. Mas daí os executivos falaram, gente, é muito complexo esse negócio das máquinas quererem criar uma Matrix para poder fazer um machine learning da inteligência, dos sentimentos dos humanos, para que eles tenham mais sentimentos, porque eles queriam entender essa coisa que os humanos tinham que as máquinas não tinham. Eles falaram assim, melhor simplificar e fazer que eles só querem energia mesmo. Então eles simplificaram. Entende o quanto que eles também tiveram que abdicar? Os próprios executivos falaram que eles só aceitavam fazer Matrix se tivesse muitos diálogos explicando tudo o que acontecia. Por isso que eles aumentaram o treinamento do Neo, onde eles explicavam tudo, porque o pessoal não ia entender. Gente, eu vou ser bem sincero, se Matrix voltar, e ele não precisa ser tão complexo assim, mas ele tiver essa profundidade, juntar essa coisa do Christopher Nolan, sabe? De explicar a coisa, mas ter algo a mais pra ficar pensando depois. Sério, pode ser uma grande mudança pra filme de super-herói.
E talvez filmes de super-heróis rasos ainda sempre vão existir, porque às vezes é legal você assistir um filme e só se divertir rápido e não ficar pensando tanto nele. Mas talvez abra para filmes onde você possa realmente se debruçar sobre ele, se divertir e ainda ficar tentando pegar as camadas e entender qual a profundidade que ele está tentando alcançar. E a gente tenha filmes de super-heróis que a gente comece a desvendar ele durante anos. Como aconteceu com Matrix, que só depois de anos e anos eu fui entender ele, e agora a obra cresceu para mim ainda mais. Eu já era um pouco fã antes, e agora eu me curvo essa obra, entendendo que ela não era só entretenimento, ela tinha uma mensagem. Se ela mudou a minha vida, cara, lá nos anos 2000, hoje eu entendo que ela estava muito à frente do seu tempo, muito à frente do que eu imaginava. E, putz, cara, e ela tá voltando aí, e dessa vez eu quero assistir essa obra aberto. Eu não quero esperar nada, sabe? Fazer teoria, top, é legal. Mas eu quero ver a história que eles querem me contar. E eu queria dividir isso aqui com vocês, porque eu assisti e fiquei impactado de novo. Agora eu vou pro Revolutions para ver o que me aguarda. Até mais, pessoal.